No ar, o Resenha Tricolor, edição especial Eleições 2020. Hoje, com muito prazer, recebemos Marcelinho Portugal Gouveia, candidato à presidência do Conselho. Muito bem-vindo, obrigado por participar com a gente, é uma honra poder falar com você. O prazer é todo meu de participar desse conceituado programa, cada vez mais crescendo, cheio de seguidores. Eu acompanho de vez em quando. Obrigado. E hoje, me ajudando aqui na entrevista, Rodrigo Junqueira. Seja bem-vindo, Junks. Obrigado, Caio, que você falou. Marcelo, muito obrigado aí pela presença. Momento importante para o nosso São Paulo. E vamos conversar aí, uma conversa de alto nível aí com todo mundo, gente. Legal. Obrigado, Caião. Abertura, produção. Bom, só para explicar quais são as regras, para quem não assistiu o programa passado, o Resenha é um programa imparcial que é a voz do torcedor, né, dentro do São Paulo Futebol Clube. E a gente elaborou 11 perguntas que foram feitas para o candidato ontem, Aires, e agora a gente vai fazer as mesmas 11 perguntas para o Marcelinho. E eu vou começar, Marcelinho, querendo saber quem é você, qual é a sua história profissional e qual é a relação sua com o São Paulo Futebol Clube? Acho que todo mundo já sabe, mas para quem não sabe é importante você comentar. Legal. Eu sou o Marcelo, né? Sou de uma família de São Paulinos. Profissionalmente eu sou advogado, formado em 2005. Tenho 38 anos, 2 filhos. Sou casado. E no São Paulo, sou de uma família tradicional do São Paulo. O meu tio-avô, Sebastião Portugal Gouveia, foi um dos que ajudaram a refundar o São Paulo em 1935, naquela crise que o São Paulo passava, né? E posteriormente meu pai teve também destaque, ocupou vários cargos e chegou a ser presidente do São Paulo na gestão de 2002 a 2006. Eu, desde da década de 80, sempre acompanhei meu pai, porque meu pai era diretor de futebol no final da década de 80, ele já tinha sido diretor jurídico, diretor administrativo do São Paulo, então eu acompanhei sempre o São Paulo, principalmente o futebol nessa época. Depois, quando ele foi eleito presidente, continuei acompanhando, eu ajudava com algumas coisas que ele me pedia e tal, e em 2005, eu fui nomeado não por ele, mas pelo Juvenal Juvencio, por ter visto que eu estava participando muito do futebol. Ele entendeu que era importante que me nomear como diretor adjunto do futebol. Fiquei como diretor adjunto de futebol no São Paulo até 2011. Em 2011, eu prestei assessoria jurídica para o sócio-torcedor, para o projeto sócio-torcedor. Em 2008, voltando um pouco, eu fui eleito conselheiro na eleição na Assembleia Geral, mandato até 2014. Em 2014 eu fui eleito conselheiro vitalício, então desde 2014 sou conselheiro vitalício, se não o mais jovem, um dos mais jovens da história do São Paulo. Participei em 2015 da comissão especial de investigação do caso Fariste lá no Conselho Deliberativo, um dos 3 componentes da comissão que elaborou o relatório. E depois, em 2016, eu participei da comissão de sistematização que elaborou o novo Estatuto do São Paulo. Então, eu acredito que, em relação ao Conselho, as 2 últimas grandes fatos ligados ao Conselho, eu tive grande participação, que uma é a questão da elaboração do novo Estatuto, e anteriormente a comissão especial que depois desencadeou no desligamento do presidente Carlos Miguel Aidar, que tinha sido eleito em 2014. Essa é a minha história até agora, e agora surgiu, na verdade, essa candidatura à presidência do Conselho, que eu vou falar ao longo dessa entrevista. Junks. Muito bom, Marcelinho. Saudoso, né? Todo mundo sabe da história aí também do seu pai, muito legal conhecer tudo isso. E acho que, Marcelo, vou trazendo um pouquinho até para o presente momento.
queria que você aproveitasse a situação e colocasse aí os projetos que você participa, elucidasse um pouquinho para a turma toda que nos assiste, elencar, né, a importância um pouquinho dos projetos e listar para a gente aí o que vocês têm pensado para melhorar o nosso tricolor aí nesse difícil momento que eu acho que todos concordam. Eu, politicamente, no São Paulo, sou do Grupo Nova Força, que é um grupo constituído desde 2003. Grupo formado de jovens, no começo, jovens apenas ligados a antigos conselheiros do São Paulo, que viam a necessidade de renovação já em 2003 dos dirigentes do São Paulo. Até durante a gestão do meu pai foi feito um curso de formação de dirigentes, que eu acho que é uma coisa que deveria voltar a ter no São Paulo, porque é importante formar novos dirigentes em casa e também propiciar a eles conhecimento para estudar fora. E é um grupo que a gente sempre defendeu muito a profissionalização do São Paulo, porque como é um grupo de jovens que são sempre ligados a isso, obviamente sempre respeitando a história dos anteriores dirigentes que construíram o São Paulo, né? E então eu faço parte desse grupo. A gente está em fase de elaboração de um plano de gestão do São Paulo que vai ser apresentado ao candidato a ser escolhido da oposição, né, na convenção do dia 15, mas se por um acaso, eventualmente, o candidato da situação, o Júlio Casares, ganhar a eleição, esse plano vai ser apresentado para ele também, porque a gente entende que isso é um plano bom para o São Paulo e a gente não tem vaidade de falar, isso é o nosso plano, não. A gente acha que isso é o melhor para o São Paulo e a gente vai apresentar como plano de gestão para o São Paulo. Paralelamente a isso, tem a minha candidatura à presidência do Conselho e a gente está elaborando também o plano de gestão do Conselho, que eu diria assim. Os pilares desse plano do Conselho é restaurar a independência do Conselho, né? O São Paulo, historicamente, teve muitas gestões em que a presença do Conselho era exercida por um grupo opositor à presença da diretoria. Isso era saudável, porque uma das funções do Conselho é fiscalizar a gestão. Por quê? Porque o Conselho ele representa diretamente o sócio do São Paulo Futebol Clube, porque é quem elege os conselheiros, então o sócio tem que ser representado pelo Conselho, mas o Conselho também representa a própria instituição São Paulo Futebol Clube. E nos últimos anos, muitas vezes, por questão de direção do Conselho, o Conselho tem representado a diretoria do São Paulo Futebol Clube, e essa não é a função. Então, o Conselho não está ali para guiar, para ajudar a diretoria, para colocar coisas em pauta só quando favorece, retirar coisas em pauta quando desfavorece, prorrogar a realização de reuniões, encurtar. Não é função do Conselho. A função do Conselho é prezar pela instituição, né? Então, a principal característica da minha gestão, se eleito, será a questão da independência e autonomia do Conselho Deliberativo. Fora isso, a gente pretende restaurar a ética interna do Conselho para que tenha mais respeito entre os conselheiros, tolerância zero com falta de respeito, com desvio de conduta, porque eu acredito que se você restaurar o respeito interno do Conselho, fica mais fácil restaurar o respeito externo. Muitas vezes o Conselho é criticado pelos torcedores porque não conhecem muito do que se passa lá dentro, às vezes falta transparência, e você vê muita briga de conselheiro, um tratando mal o outro, tal. Isso não vai acabar, não porque você tem que concordar com tudo, mas o respeito e a ética e a ausência de desvio de conduta, isso para mim é essencial. Então a comissão ética do Conselho não vai ser uma comissão de passar pano, vai ser uma comissão que vai efetivamente zelar pela ética do Conselho. Além disso, acho que tem que ter mais reuniões. As reuniões às vezes são muito esporádicas, acho que tem muitos assuntos, às vezes as reuniões ficam extensas, por conta, obviamente, do trabalho de todos os conselheiros. A reunião é no período noturno, então chega no final da reunião, às vezes assuntos importantes são discutidos sem a devida atenção. Se você encurtar a realização das reuniões, fazer pautas mais curtas, mais profundas, você consegue otimizar as reuniões e dar valor às atribuições do Conselho. Além disso, a gente vai exigir que os relatórios de diretoria que são apresentados para o Conselho sejam mais profundos, porque eles são muito superficiais, e que sejam previamente aprovados pela diretoria
pela presença da diretoria ou pelo conselho de administração, porque pela informação que a gente tem, cada diretor manda lá para o conselho um relatório, ninguém aprova aquilo, depois eles fazem um compilado, as informações são muito rasas e você não consegue acompanhar efetivamente o que está acontecendo nas atividades da diretoria. Entendi. Outra coisa, vou criar comissões com conselheiros específicos para acompanhar a gestão em assuntos importantes da instituição, por exemplo, futebol, por exemplo, social, por exemplo, o mais importante agora no curto prazo, financeiro. Então, tem que ter uma comissão de conselheiros para acompanhar o trabalho do diretor executivo. Não é que ele vai gerir, ele não tem o poder de executar, mas eu quero que ele acompanhe para que ele emita um relatório, para que seja passado para a reunião do conselho, para que a gente debata se o estatuto está sendo cumprido e se o orçamento que foi proposto pela própria diretoria está sendo cumprido, porque a gente teve no ano de 2019 um desvio gigantesco no orçamento que não se deu no final do ano. Se você tivesse acompanhado mensalmente desde o início, você teria conseguido talvez salvar e mitigar erros de desvios, né? Outra coisa, até como... Então, posso fazer uma pergunta em cima disso, Marcelo? Claro. A gente fala de um desvio grande no orçamento, tá? O clube é público e notório que a gente passa pela maior dívida financeira da nossa história. E por que as contas são aprovadas no conselho numa situação dessa aqui? O que você acha que acontece lá dentro? Como que a gente pode fazer isso diferente? O que acontece é que, na verdade, as contas elas não são aprovadas porque você não aprova a conta, né? O conselho ele tem o poder de aprovar o balanço, e o balanço é o reflexo do que foi feito. Então, assim, vamos supor lá, o orçamento o cara tinha que gastar 15, ele gastou 30, o balanço mostrou que ele gastou 30. Quando eu tenho que aprovar o balanço, eu tenho que aprovar se o balanço reflete a realidade. Então, o balanço reflete que gastou 30, o balanço é só isso. O balanço está certo, os documentos mostraram que foi 30. 30 não era o que era para ser do orçamento. Então, assim, eu tenho que aprovar o balanço, mas eu posso reprovar a gestão e, nesse caso, se tiver um desvio de mais de 5% no orçamento proposto, tem que ser instaurado um procedimento interno, o estatuto prevê isso, interno de aprovação de responsabilidade porque teve esse desvio. Eu sei que teve conselheiro que pediu a instauração desse procedimento, o presidente do conselho atual falou que está instaurando esse procedimento, mas falou que por conta da pandemia não temos uma resposta ainda sobre o que aconteceu no ano passado. Mas sim, não é aprovando ou reprovando o balanço que a gente vai aprovar ou não a gestão. Entendi. Tá claro. Uma coisa que eu esqueci de falar, desculpa. Claro. Obviamente, primordial. Temos que respeitar o estatuto. Eu sou meio parcial para falar do estatuto porque eu participei da elaboração dele, né? Eu sei que tem muitas críticas e acho que algumas críticas são válidas. Mas o próprio estatuto, ele previu que depois de 2 gestões ia ser feita uma revisão dele. E por que foi feito esse prazo de 2 gestões? Porque qualquer lei depende, para sua aplicação, depende da pessoa. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para o torcedor. Tem agora, que todo mundo se fala agora da lei lá da MP do futebol, que pode vir ou não se tornar lei. Aquilo lá é muito interessante, porque se os clubes efetivamente negociarem em conjunto, vão ter novas formas de entrar dinheiro, novos players no mercado, então os clubes vão ganhar muito. E daí o futebol vai ganhar muito se os clubes estiverem juntos. Se os clubes não estiverem juntos, o que vai acontecer? 2, 3 clubes vão ganhar muito dinheiro, vários clubes não vão ganhar nada, esses clubes talvez tendem a acabar, e isso é ruim para o futebol. Então, a mesma lei permite 2 tipos de ação. Voltando agora, por exemplo, do Estatuto. O Estatuto estava lá e tinha muitas coisas excelentes, só que a primeira gestão não obedeceu. Então, a crítica, em vez de muitas vezes ir apenas para a gestão, vai para o Estatuto. Então, o Estatuto previu essa nova reforma, depois de 2 gestões, para justamente ter esse balanceamento de possibilidade de uma nova gestão ou cumprir, e daí a gente vê se efetivamente o errado está o estatuto ou o errado está a pessoa que não resolveu não cumprir. Legal. E qual que é o papel do presidente do conselho para que tudo isso aconteça? O que faz hoje o presidente do conselho? Eu vou falar o que ele deveria fazer, tá? Para não entrar em análise pessoal. Ele deveria, justamente, como eu falei,
guiar o conselho para representar o sócio e representar a instituição. Então, ele deveria ser o guardião maior do estatuto. O conselho tem que ser o guardião maior do estatuto. O presidente, seguindo o estatuto e não tentando interpretá-lo de forma favorável a um ao outro, ele tem os poderes de colocar em discussões muitas questões no conselho de forma a fazer com que o São Paulo não tenha um desvio de gestão como teve. Assim, desvio financeiro. E quando eu falo de desvio financeiro, eu não estou falando que teve corrupção, nada disso. Não estou falando que teve isso. Mas, às vezes, você não aplicou o dinheiro da forma que deveria ser aplicado corretamente para que você tivesse uma austeridade financeira e não aumentasse a dívida da forma que aumentou. Porque eu até acredito que a gestão procurou gastar o dinheiro para conquistar títulos, né? Contratou muitos jogadores, agora parou um pouco, mas antes foram contratados muitos jogadores, acredito que talvez não adequados, né? O conselheiro vitalício Jaime Franco tem um levantamento do número de conselheiros do número de jogadores que foram contratados e quais foram aproveitados ou não, e a gente viu que tem poucos jogadores aproveitados. Então, o dinheiro foi gasto com a intenção, acredito eu, de ganhar títulos, mas não foi isso que aconteceu. Legal. E até, Marcelinho, aproveitar para falar sobre isso, eu sei que é um campo delicado, né? Óbvio. A pergunta diz mais a respeito da atual gestão, que a gente não pode fugir disso, né? Saber sua opinião também. Mas eu posso até adaptar um pouquinho para ajudá-lo, se você consegue destacar coisas positivas que venham à tona, porque eu queria saber isso. Eu sei que é difícil analisar a gestão, mas queria a sua opinião sobre a atual gestão e alguns highlights aí, se possível, né? Erros e acertos, né? Então, a atual gestão, apesar de ter descumprido grande parte do estatuto, em outra parte ela cumpriu. Então, ela efetivamente contratou alguns diretores profissionais. Isso eu acredito que seja bom, porque daí você tem um diretor lá que tenha exclusividade de dedicação de tempo ao São Paulo. Não é uma coisa que acontecia há muitos anos atrás, que o diretor tinha o seu trabalho e depois ia no final do dia lá. São Paulo hoje, com um orçamento do tamanho que tem, é uma empresa, você não pode ter um diretor parcialmente do tempo lá, ele tem que ficar lá exclusivamente, né? Então teve isso. Por que não deu certo, muitas vezes? Porque, pelo menos até onde eu sei, não foram estipuladas metas, né? Então, se você contrata um diretor, por mais que ele seja profissional, e você não estipular a meta, você não sabe se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Outra coisa que deveria ter sido boa, mas não foi criado um conselho de administração. Para quê? Para que as decisões do presidente, porque o sistema de São Paulo é presencialista, mas as decisões fossem colegiadas, de forma a que você tirar toda a decisão de uma pessoa só. O objetivo do conselho de administração era que ele tivesse possibilidade de consultar pessoas de mercado, de outras áreas, de forma a tomar a melhor decisão de gestão. Foi criado, mas não foi utilizado da forma que deveria, porque notoriamente apenas um membro lá efetivamente recentemente não aprovava nada, que era o Roberto Natel, que é o pré-candidato da oposição, né? No começo tinha também lá um membro que até era do meu grupo, e quando ele entrou lá, ele saiu do grupo justamente para não ter conflito político de funções, que era o Júlio Conejeiro. No começo ele também era um dos que reprovavam as coisas quando ele não estava de acordo, especialmente coisas relacionadas à contratação de pessoas que ele entendia que não eram adequadas para exercer função, aquela contratação inicial dos conselheiros, né? Então, o conselheiro poderia servir para isso, mas acabou não servindo. Posso te fazer uma pergunta em cima disso? Você falou da contratação de diretores profissionais, mas a gente percebe que nem todos são capacitados para estarem dentro do cargo. Inclusive, há uma movimentação interna, né, que agora não pode mais conselheiro ser remunerado pelo clube. E eu acho que essa cláusula do estatuto foi usada para a gestão política, né, não em prol do clube. O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Você é a favor ou contra não remunerar conselheiro? Quando o estatuto foi elaborado, isso foi uma das questões discutidas, né? Se poderia ou não ter conselheiros remunerados.
E a gente entendeu, à época, que se fosse bem utilizada a questão da remuneração ao conselheiro, como eu falaria isso? Com um conselheiro efetivamente de destaque. O São Paulo tem grandes conselheiros de destaque em várias funções nas suas carreiras. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Antônio Cláudio Maria de Oliveira é um excelente advogado, criminalista famoso, um dos maiores advogados do país. Se ele fosse diretor jurídico do São Paulo, qual o problema dele ser, que é um cara especializado na função, qual o problema dele ser um diretor jurídico remunerado? Às vezes você vai pagar o mesmo valor para um outro diretor que não tenha o nome e a capacidade do Antônio Cláudio. Vou dar um outro exemplo. Reconhecidamente, o pré-candidato da oposição, Marco Aurélio Cunha, ele tem uma grande experiência na gestão do futebol. Qual o problema dele ser diretor executivo de futebol do São Paulo, sendo conselheiro, mas daí remunerado, obviamente, durante a remuneração seria licenciado do conselho? Não veria problema nenhum. Vamos supor, falam vários São Paulinos famosos que você pode pegar, você fala assim, sei lá, tem São Paulinos da comunicação, tem o César Filho, que é um grande comunicador. Eu nem sei se ele teria experiência da parte de gestão da área de comunicação, mas vamos supor que ele tivesse. Vamos supor que um dia ele fosse conselheiro do São Paulo e tivesse essa capacidade. Qual o problema do César Filho ser o diretor de comunicação do São Paulo? Se fosse utilizado assim, não veria problema nenhum. Mas não foi. Na prática, foi feito acordos políticos e nomeações vinculadas a apoios políticos. E daí, efetivamente, não deveria ter acontecido. O candidato Outen, ele prega que ele que começou com esse movimento para acabar com isso, que se não fosse o movimento que partiu na casa dele, isso não teria acabado. Eu entendo que não corresponde à realidade pelo fato de que teve uma aprovação maciça de terminar isso. Não houve uma campanha para terminar a remuneração. Por quê? Porque a remuneração foi utilizada de forma errada, de forma política. É uma daquelas coisas, daqueles exemplos que eu posso dar do estatuto não ser utilizado com a função que ele teria. Então, com certeza, para usar dessa forma, eu também fui favorável a que fosse retirada a remuneração dos conselheiros. Legal, acho importante. Vai, Edilson. Fala você, Caio, desculpa, acho importante deixar pode. Claro. Não, pode ir. Eu ia fazer a próxima pergunta. Não, e é linkado exatamente a isto. Essa questão, Marcelo, a gente sabe que as eleições são de forma indiretas, né, no São Paulo Futebol Clube. E se não o único, talvez, modelo na Série A atualmente, um dos poucos. Que você acha disso? Se isso está de acordo com a realidade de São Paulo? A gente assim, do meu lado, eu vejo que tem muita gente que participa indiretamente que não tem esse amor que a gente tem pelo São Paulo, assim, digamos. Então, eu queria entender um pouquinho aí dessa questão das eleições indiretas também, por favor. Eu acho que deveria ter uma maior participação nas eleições para presidente. Eu acho que precisa ser estudado da melhor forma, né? E quando a gente está justamente... Desculpa eu ficar voltando à questão do estatuto, mas é que essas questões foram sempre abordadas lá, né? Porque às vezes para o torcedor pode parecer que o pessoal mudou o estatuto, nem pensou nisso. E quando a gente fez o estatuto, a gente teve muito pouco tempo. E essas questões eram questões muito profundas, porque não são questões tão simples. E quando eu estou falando que são profundas e não tão simples, não estou querendo fugir da questão. De forma pelo contrário. Tanto é que no estatuto está previsto que fosse feito um estudo, e o estudo foi feito e está engavetado. Não entendo por quê, porque deveria não poderia estar engavetado, mas assim, tanto o estudo do voto direto quanto o estudo de constituição ou não da SA, que também não estou falando que eu sou favorável a um ou que a outro, eu e o meu grupo Nova Força sempre defendemos a profissionalização e há diversas formas de profissionalização. Mas voltando à questão do voto direto, foi estudada tanto a questão de voto do sócio do clube, lá do São Paulo Futebol Clube, quanto a questão do voto do sócio torcedor. E quais são os problemas? Não há uma pesquisa qualitativa correta para saber quantos sócios do São Paulo não são são paulinos. Por quê? Porque eles são frequentadores do clube e têm interesse em outras áreas do São Paulo. Então,
obviamente, há o receio de que eles escolham o melhor presidente, ao voltar direto, escolham o melhor presidente para cuidar da piscina, do futebol social, da sauna e do tênis. Da sauna, do tênis, de todas os departamentos do clube, e que não se importem com o futebol, que efetivamente é o core business do São Paulo e é o seu maior orçamento. Então, tem esse problema em relação ao social. Em relação ao sócio-torcedor, é um problema que até já é comentado, né? Que você teria que ver a questão da periodicidade e da assiduidade do sócio e também a partir de qual plano que você poderia votar. Porque a gente fez uma conta simples na época, quando a gente estava trabalhando no estatuto, tinha um plano de R$10 por mês. Então, se você não cobrasse uma assiduidade ou um tempo de contratação prévia, a gente fez as contas que com 1,5 milhão, não estou falando que é pouco dinheiro, mas com 1,5 milhão, você mudava pelo número de pessoas que tinham lá, a pessoa elogia quem ela quisesse. Então, se o empresário vai lá e coloca gasta 1,5 milhão em novos sócios, ele era eleito, ele elegeria quem ele quisesse, porque são duas discussões diferentes. Uma é a capacidade de quem pode votar e outra quem pode ser eleito, né? Então, essas duas discussões do voto direto, uma coisa é só ver se o sócio pode votar, outra se ele poderia ser eleito também diretamente, não sendo conselheiro. Então, são coisas que, assim, acho que precisam ser estudadas, e precisam ser estudadas de fato, de forma profunda, para saber qual que é a melhor equação para que se tenha uma maior participação, que efetivamente eu acredito que seja a melhor coisa, ter uma participação maior. E quando eu falo isso, não estou querendo tirar poderes dos conselheiros, não é nada disso, porque você pode, eventualmente, fazer uma questão de peso. Você pode ter Claro. o sócio tem um peso, os conselheiros têm um outro peso, e também para você atingir uma situação. Mas eu acho que é um assunto que tem que ser muito estudado para ontem. Precisa ser estudado. Em cima disso, Marcelinho, você mesmo falou que esse estudo está parado no Conselho. As últimas gestões, elas são marcadas por vários episódios contraditórios, inclusive você citou aqui no começo da entrevista que você levou para o Conselho algumas investigações, e todas param no Conselho, né? Por que acontece isso? Vai mudar se você for eleito? O que você pensa a respeito disso tudo? Pelo menos as notícias que nós, torcedores, nós não somos conselheiros, que nós temos é que tudo isso sempre para no Conselho. Qual que é a sua opinião sobre isso? É verdade? Realmente para no Conselho? Não para? Explica para quem é leigo no assunto, como a gente, por favor. Tá. Fazendo só uma correção, o estudo da separação está parado no Conselho de Administração, tá? Não está no Conselho Deliberativo ainda. Poderia depois. Qual que é a diferença? Explica para a gente, por favor. O Conselho de Administração é um conselho de gestão. Então, quem está lá no Conselho de Administração participa da gestão do São Paulo. Não dá para falar, não participo da gestão. Quem está lá é o poder de gestão, assim como a presidência. É um órgão de decisão colegiada da presidência. Quem está lá? O presidente da diretoria, o vice-presidente da diretoria, ambos eleitos, 3 conselheiros que foram eleitos do Conselho Deliberativo, 1 membro do Conselho Consultivo e 3 membros independentes. São 9 integrantes, esses formam o Conselho de Administração, que é um órgão de gestão, um órgão executivo, decisões colegiadas. O Conselho Deliberativo é um conselho de deliberação que tem a sua competência de fiscalização, de eleição, de aprovação de contratos e outras coisas, assim. Ou competências diferentes. Não vou ficar aqui falando todas, porque senão a gente vai ficar 3 horas na entrevista. Agora, voltando à pergunta, sobre a questão de parar no Conselho, o Conselho, infelizmente, se tornou um órgão político. Então, efetivamente, muitas coisas param lá por questão política. E qual o maior problema dessas questões políticas? Muitas vezes vinculado à diretoria. Então, se o Conselho tem uma gestão vinculada à diretoria, ele vai estar lá prestando serviço à diretoria e não ao São Paulo. E é isso que eu quero mudar. Obviamente, não adianta o Marcelo, portador do governo, chegar lá e falar, quero mudar e vou mudar. Porque, obviamente, eu sou um só, mesmo que eu seja eleito presidente, eu vou ser um só. Eu preciso que as pessoas lá tenham essa conscientização. É importante que a torcida, e especialmente os sócios que votam, cobrem os seus conselheiros que foram eleitos por eles, para que tenham
essa capacidade e essa vontade de querer tornar o conselho protagonista novamente de forma independente. Quando eu falo protagonista, não estou falando que ele é mais importante que a diretoria, que a gestão, mas ele tem que ter o seu protagonismo nas suas funções, ele tem que controlar a diretoria de forma a fazer ela cumprir o estatuto e a gente tem que prestar contas aos sócios e à instituição. Mas se são 130 vitalícios, correto? 160. 170. 160, 160. Se são 160 vitalícios, como mudar isso a curto prazo? Eu me refiro a essa questão da política no conselho. Qual a perspectiva de que as coisas não fiquem mais barradas no conselho e que a gente realmente tenha um processo investigativo no São Paulo que seja em benefício do clube e não da política do clube? Muitas coisas que são relacionadas à política, e isso a gente pode ver no próprio Brasil, no Congresso Nacional, muitas vezes é relacionada à sua vontade e necessidade de reeleição, né? Então, você pega os governantes do Brasil, eles falam, né? No primeiro ano eles estão chegando no lugar, no segundo ano eles já veem o que dá para fazer, no terceiro ano eles começam a pensar na reeleição. O mandato de 4 anos, o cara tem um ano para fazer alguma coisa. Por quê? Porque justamente o cara só pensa na reeleição. Então, essa é uma ideia que, na minha opinião, a torcida tem um pouco equivocada sobre essa questão do conselheiro vitalício, de ele ser o atraso, ele exclusivamente ser o atraso no conselho. Por quê? Porque, por conta de não ter que pensar em reeleição, o conselheiro vitalício acaba tendo mais liberdade, e muitas vezes acontece na prática, de ter independência no conselho. Ele é independente porque ele não precisa justamente se associar para ganhar votos para ser reeleito. Já o eleito, muitas vezes, ele acaba justamente pensando nessa questão da reeleição, então ele acaba tendo que fazer acordos políticos e respeitar vontades de grupo, justamente porque senão ele não teria a condição de ser reeleito. Então, assim, essa ideia de que o conselheiro vitalício é o atraso não é necessariamente. E quando eu falo isso, obviamente, eu não estou falando que todos os eleitos fazem política e nem que todos os conselheiros vitalícios são independentes. Eu estou falando que há possibilidades de que isso se torne o fato. Tá. Muito bom. Muito bom. Eu queria saber, acho que todo mundo, né, Marcelo, explicar um pouquinho qual o perfil aí que você quer dessa turma, se cercar um pouquinho, uma mistura de jovem com o pessoal mais conhecido, um pessoal com uma carreira pessoal e profissional um pouco maior. Como é que é essa bagagem aí que você quer se cercar da turma aí, Marcelo? Então, o meu grupo político é um grupo um pouco diferente dos demais grupos do São Paulo, porque é um grupo mais de jovens, né? A média de idade é bem mais jovem, e são pessoas que têm bastante sucesso profissional, cada um na sua área. Isso é uma coisa que a gente, obviamente, além de ser São Paulino, é uma coisa que a gente exige para entrar no grupo, porque a gente quer pessoas ali que acrescentem ao São Paulo e que não queiram viver de São Paulo, não queiram cargo. Obviamente, se eventualmente um dia alguém for ter algum cargo, como já tivemos no passado, mas não é... A gente nunca fez acordo por conta disso, a gente não faz aquela que a gente chama de velha política, né? A gente espera que as pessoas competentes estejam nos melhores lugares e que muitas vezes até esses integrantes, por ter muito sucesso na vida profissional, não tem tempo também de se dedicar ao São Paulo, então eles, na possibilidade de cada um, eles acabam se dedicando nas horas vagas para ajudar o São Paulo com ideias e tal, para tentar dar coisas boas para o São Paulo, mas nunca tirar do São Paulo. Esse acho que é o perfil bom, é o perfil que engrandece, que as discussões se tornam de um nível mais alto e que a gente possa discutir questões sensíveis ao São Paulo de uma forma mais profunda. Marcelinho, se você for eleito, como que você imagina a sua rotina no clube? Olha, a rotina do presidente do conselho tem algumas questões técnicas que você precisa fazer, mas, assim, muito do que até hoje os presidentes do conselho fizeram, assim, gastaram tempo lá no São Paulo, foi para fazer política. Isso, para mim, não vai existir, assim. Eu vou estar lá para fazer a coisa acontecer, as coisas que
a função exige, assim, de forma direta. Uma das vantagens, como eu estava falando na outra resposta, da questão de não ter reeleição, isso foi uma vitória do novo estatuto, eu não vou precisar pensar daqui a 3 anos, não, eu estou lá para fazer o que eu me propus a fazer e tentar melhorar o Conselho Deliberativo. Obviamente, eu vou estar muito em cima do trabalho dessas comissões que eu pretendo criar para acompanhar as outras áreas. Se eu tiver liberdade com a diretoria, se a diretoria se sentir com essa liberdade, vou querer ou pessoalmente ou algum membro do conselho da minha confiança acompanhar as questões da diretoria. Isso no passado já existiu muito, que o presidente do conselho acompanhava as reuniões de diretoria apenas para que nas reuniões não houvesse surpresa de um lado ou de outro, mas isso não significa estar atrelado a nada, era só uma questão de ciência. Mas também, se o presidente eleito da diretoria não quiser isso, tudo bem também. Como eu falei, não preciso ter vínculo com a diretoria de forma alguma. Então, meu dia a dia vai ser esse, eu vou estar lá na medida das necessidades, mas, obviamente, não é aquela questão de dedicação exclusiva da gestão, porque as necessidades não demandam isso. Legal, legal. E, Marcelo, nessa mesma linha também, acho que o pessoal tem muito interesse sobre a questão do social e do próprio futebol, né? A gente falou um pouquinho aí dos conselheiros, da participação dos próprios sócios do clube. Queria entender um pouquinho se você tem achado esse modelo ideal, se você gostaria de uma separação ou de um peso um pouco diferente. Como é que você vê essa relação social e o futebol como um todo? Isso é uma questão que, como eu falei, acho que tem que ficar muito mais ligado à gestão em si, né? O presidente do conselho, ele não consegue muito opinar sobre isso, a não ser que seja através daquele estudo que está engavetado com o Conselho de Administração de separação efetiva de social com o futebol. Mas isso é uma coisa que teria que ser feito e teria que ser aprovado lá no Conselho, e daí a gente estudaria. Como torcedor e como sócio do clube, tirando a figura do possível presidente do Conselho, eu acho que muitas vezes, por ser uma conta única, um caixa único, o social acaba pagando contas do futebol e às vezes pode acontecer o vice-versa. Ultimamente, pelas informações que a gente tem, é que a taxa de manutenção dos associados sustenta o clube e não precisa de dinheiro do futebol. Então, isso mostra que o clube pode ter uma conta separada, uma autonomia financeira separada, de forma que você não fique dependendo de um ou de outro. O clube pode, o sócio pode saber que aquele dinheiro que ele está investindo ali, como eu falei, tem muitos sócios que não são são paulinos, ele quer que o dinheiro que ele está investindo seja revertido na piscina, na quadra de tênis, no futebol social. Então, nada mais justo que isso, porque o cara está lá justamente para frequentar isso, não para contratar jogador. Assim como o sócio torcedor que paga o dinheiro, que é sócio do São Paulo, está pagando dinheiro para o São Paulo contratar um jogador, para pagar o salário em dia, e não para que seja reformada a piscina. Então, eu acho que daria para ter uma autonomia dos caixas. Assim, mas isso, repito, como torcedor e sócio, isso não é uma função do presidente do conselho. Entendido, perfeito. Marcelinho, pelos movimentos que a gente acompanha nas redes sociais, até nos comentários dos programas, nos programas que a gente faz, nas nossas próprias redes sociais, o clube e todos os seus representantes nunca estiveram tão desacreditados pela torcida. Vocês têm conhecimento disso? Essa pressão chega até vocês do conselho? O que vocês têm que fazer para mudar, você especificamente no cargo de presidente do conselho? Como que você enxerga esse momento da relação torcedor-instituição São Paulo Futebol Clube? Eu não posso responder pelos outros conselheiros, mas eu obviamente, conheço essa pressão, tenho essa ciência, porque, obviamente, eu tenho muitos amigos torcedores, né, e muitos amigos que falam, e que criticam, que encaminham notícias e tal. Então, eu sei que há essa pressão, eu acho essa pressão importante, eu acho essa pressão válida, e o que dá para fazer para mudar é justamente você restaurar o respeito do conselho, e isso começa com respeito interno, lá. Um conselheiro respeitando o outro, um conselheiro sabendo a importância do cargo, dando valor a isso, dando o seu tempo ao São Paulo, não querendo tirar vantagem do cargo. Então, assim vai fazer com que a torcida entenda.
a gente quer que tenha mais transparência. Vou estudar a possibilidade de que as reuniões sejam transmitidas para o torcedor entender, porque muitas vezes o torcedor às vezes critica sem ter conhecimento do que se passa lá. Então, obviamente é uma coisa que tem que ser referendada pelo conselho, mas, na minha opinião, deveria ter transmissão das reuniões. Obviamente, não dos assuntos confidenciais, às vezes a gente discute contratos que têm cláusula de confidencialidade, esses não poderiam ser transmitidos, mas fora isso, não vejo problema algum disso. Pessoalmente, também eu posso falar que quem me conhece, quem conhece minha família, sabe do meu caráter, da minha retidão e da minha credibilidade. Nunca ouvi nenhum conselheiro fazer qualquer... O torcedor fazer qualquer insinuação de algum desvio de conduta ou caráter meu. Isso também é uma coisa da minha família. Graças a Deus eu herdei isso do meu pai e com isso isso para mim é negociável, caráter, retidão. Então eu acho que você tendo um presidente com caráter, com credibilidade, isso vai passar um outro perfil do Conselho Deliberativo. Muito legal. Bom. Celia, essas foram as nossas 11 perguntas. Você quer fazer alguma observação final? Quer falar alguma coisa especial? Não, só queria agradecer o tempo de vocês, parabenizar pelo programa, que vocês, assim como os conselheiros deveriam fazer, são apaixonados pelo São Paulo, dedicam tempo a isso, né? Vocês investem tempo precioso da vida de vocês fazendo um programa para o torcedor, é muito legal isso. Agradecer novamente a participação e sempre estou à disposição para as perguntas. Eu gostaria de que a torcida também, apesar de a torcida não votar, como a resposta a essa última pergunta, a pressão chega, então é importante que a torcida entenda isso e que a torcida apoie a minha candidatura para a gente tentar mudar o Conselho Deliberativo, então eu gostaria de receber esse apoio da torcida. Legal, a gente que agradece a participação, obrigado por por vir aqui falar com a gente. O Resenha tenta ser a voz do torcedor dentro do São Paulo Futebol Clube e esse é um momento muito importante para a gente está tentando levar para o torcedor um pouco do que acontece dentro lá do São Paulo. Obrigado por participar, espero que volte em outras oportunidades e boa sorte aí. Junks. Assino embaixo. Marcelinho, obrigado de novo. Acho importante ter essa voz e estar perto da torcida. É um dos nossos, São Paulino, trabalhador. Então, acho que essa proximidade, essa transparência, a explicação para o torcedor é o começo do resgate de muita coisa. Obrigado aí pelo seu tempo, Marcelo, pela seriedade. E a gente vai se falar, sim, tenho certeza, em outros momentos. Obrigado, em nome do Resenha. Nos encontraremos na cativa quando o isolamento permitir. Também. Espero que acabe logo. Valeu, obrigado, pessoal. Resenha vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos assistiu. A gente encerra aqui as entrevistas com os 2 candidatos à presidência do Conselho. Os próximos 2 especiais, a gente espera que sejam com os 2 candidatos à presidência do clube. Obrigado por participar. Até as próximas. Valeu. Valeu.